Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de geografia e hoje nós daremos continuidade ao nosso conteúdo, o território brasileiro. Nas aulas anteriores nós já tratamos sobre diversos pontos referentes aí à localização e extensão do território brasileiro e hoje nós continuaremos a falar um pouquinho mais sobre isso. Vou tentar fazer uma videoaula bem curta porque o que nós temos para falar aqui hoje não é muita coisa. Certo? É só um ponto que faltou aqui para a gente fechar essa parte do conteúdo, esse percurso do conteúdo, certo? Então, nas aulas anteriores aí, nós falamos primeiramente sobre a localização do território brasileiro quanto aos hemisférios, falamos sobre a localização do território brasileiro com relação às zonas térmicas ou climáticas, e aqui a gente viu que a maior parte do território brasileiro está localizada aí na zona intertropical e possui uma pequena parte localizada na zona temperada sul, certo? E esse fato faz com que os climas predominantes do território brasileiro sejam climas quentes, principalmente o clima tropical. A gente vai ver isso um pouquinho mais. Vimos também a localização do território brasileiro com relação ao continente americano, a localização do território brasileiro no continente americano. Vimos também a localização do território brasileiro na América com relação às línguas faladas. E conversamos também nas duas aulas anteriores que tivemos sobre os pontos extremos do território brasileiro, certo? Para vocês, se houver a necessidade, se vocês se sentir que é necessário retomar algum ponto, alguma coisa do tipo, vocês podem assistir as videoaulas, a videoaula postada no YouTube e a videoaula de socialização das atividades também, que nós temos no Google Sala de Aula, ok? Hoje nós iremos falar sobre a diversidade de climas e paisagens naturais no território brasileiro, certo? Vamos voltar aqui. Na aula anterior, nós vimos que o território brasileiro ele possui uma grande extensão, tanto no sentido leste-oeste quanto no sentido norte-sul, certo? E essa grande extensão do território brasileiro, no sentido norte-sul, faz com que o território brasileiro passe por diversas latitudes. Lembrando que latitude é a distância em graus com relação à linha do Equador, tanto a norte quanto a sul, certo? E então o território brasileiro, ele passa por diversas latitudes devido a essa extensão territorial, certo? E isso faz com que o território brasileiro, dentre outros fatores, tenha uma grande diversidade de climas, certo? Que a gente vai ver aqui agora. Então, essa latitude faz com que o Brasil, como eu já disse, o fato do território brasileiro ser muito extenso e passar por muitas latitudes, faz com que o território brasileiro tenha uma grande diversidade de climas. Claro que não é só a latitude que vai influenciar no clima brasileiro, mas principalmente ela. Nós temos outros fatores que também influenciam, como a vegetação, como a gente já viu, a maritimidade, a continentalidade. Tudo isso influencia no clima brasileiro, só que principalmente a latitude, certo? O território brasileiro, como a gente já viu na aula passada, a maior parte dele está localizado na zona climática intertropical, certo? Isso faz com que os climas predominantes no território brasileiro sejam climas quentes, ok? E quais são os climas que nós temos aqui no território brasileiro? Nós temos o clima equatorial úmido. Esse clima ele está presente na região norte e em parte ali da região centro-oeste. E quais são as principais características desse clima equatorial? Esse clima equatorial ele tem possui temperaturas elevadas, média anual aí girando em torno de 25 graus Celsius. É um clima úmido, ou seja, com grande índice de chuvas durante o ano, índice esse que gira em torno de 2.000 milímetros,
anuais, certo? Um outro clima que está presente no território brasileiro é o clima tropical. E eu chamo a atenção para esse clima. Por quê? Porque nós temos no Brasil o clima tropical. Só que esse clima tropical ele é subdividido em 4 tipos diferentes, certo? Então nós temos o clima tropical do Brasil Central, nós temos o clima tropical semiárido, nós temos o clima tropical litorâneo úmido e nós temos o clima tropical de altitude, certo? Então, esse clima que está aqui em laranja, ele é o clima tropical do Brasil Central, ou seja, esse clima ele possui um verão úmido e um inverno seco, ou seja, possui 2 estações muito bem definidas. Uma estação caracterizada aí pelo alto índice de chuva, pela umidade, e uma outra parte do ano caracterizada aí pela seca, certo? Então, são 2 estações bem definidas. E além disso, as temperaturas nesse clima tropical do Brasil Central também é uma temperatura elevada, ok? O outro tipo de clima é o tropical semiárido, que é um clima que tem altas temperaturas também. Esse clima está presente no sertão nordestino, como a gente pode ver. É esse aqui, ó, em marrom clarinho. Ele está presente, como a gente pode ver, no sertão nordestino. E ele, como a gente sabe, que é um clima semiárido, ele é um clima seco. Os índices de chuvas aí são pequenos e giram em torno aí de 1.600, 1.000 milímetros de chuvas anuais, certo? E geralmente essa região passa por o sertão nordestino passa por grandes períodos de estiagem, exatamente por conta desse clima, que é um clima seco, que tem esse baixo índice de pluviosidade de chuvas como característica. O outro tipo de clima tropical presente no Brasil é o tropical litorâneo úmido. Esse clima tropical ele está presente ali no litoral do território brasileiro e possui temperaturas elevadas, como todo o clima tropical, só que aqui no caso ele é um clima que possui um alto índice de chuva, de pluviosidade, né? Que gira em torno também de 2.000 milímetros de chuvas por ano. O quarto tipo de clima tropical que nós temos no Brasil é o clima tropical de altitude, certo? Esse clima tropical de altitude ele está presente aqui, ó, na região sudeste, no centro da região sudeste. É um clima que apresenta temperaturas mais amenas devido à altitude, certo? E os índices de chuvas também são altos, gira em torno de 1.500 milímetros por ano. E por fim, nós temos o último clima do território brasileiro, que é o clima subtropical. Esse clima subtropical ele está presente naquela área do território brasileiro que está abaixo do Trópico de Capricórnio. Aí nós temos esse clima presente em parte do estado de Mato Grosso do Sul, em parte do estado de São Paulo, em parte do estado do Paraná e nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Beleza? Então, por hoje era só para a gente falar um pouquinho mesmo sobre os climas presentes aqui no território brasileiro, para a gente fechar essa parte do conteúdo, ok? Nas próximas aulas a gente já vai começar a tratar de outros percursos do livro relacionado aí ao território brasileiro, certo? Espero que a aula tenha sido produtiva, que tenha ajudado vocês, e qualquer dúvida é só me procurar. Até a próxima.